Olá pessoal, na aula passada nós implementamos o botão cancelar, salvar, excluir, alterar e inserir do nosso formulário de cadastro subcategoria. Hoje nós vamos implementar o nosso formulário de consulta da nossa subcategoria. Então, primeiramente, vamos no nosso Solution Explorer, no projeto GUI, botão direito, ADD, Windows Form. E vamos criar o nosso formulário FRM, consulta, categoria. Ou melhor, FRM, consulta, subcategoria. Pronto, criamos o nosso formulário. Para mantermos um padrão, pessoal, vamos abrir o nosso formulário de consulta categoria e ver algumas configurações. Como, por exemplo, o tamanho da tela, que deve estar 800 por 600. E, já aproveitando, como os dois são similares, eu vou tentar fazer a seguinte coisa. Vou copiar os elementos da tela, Ctrl C, vou no meu formulário de consulta, vou modificar algumas propriedades dele, como por exemplo, o tamanho, vou colocar 800 por 600, o Start Position, vou falar para ele iniciar no centro da tela, e vou colar aqueles itens. Então reparem, a tela foi colada com os mesmos nomes. Então txt valor, bt localizar, dgv dados. Como eu utilizei nomes padrões que não condizem com as tabelas, eu vou manter os mesmos nomes. Vou apenas modificar a propriedade text do label para subcategoria. Pronto. E agora nós vamos implementar o nosso formulário. No caso, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu formulário de consulta de categoria e vou ver o que eu fiz no mesmo. Então, se vocês olharem no meu formulário de consulta categoria, no evento load, ou melhor, vamos começar com o nosso botão localizar. Eu criei a conexão, criei o BLL e vinculei ao DataGrid. Então vamos lá no nosso consulta subcategoria e implementar o localizar. Então no localizar, nós vamos fazer a mesma coisa. Criar uma conexão, vamos adicionar aqui no using o modelo UBLL. Então criei uma conexão, criei a minha subcategoria e vinculei o retorno do localizar no data source. No evento load do nosso subcategoria, então vou no meu formulário subcategoria, selecionar o formulário, vou nos eventos, vou no evento load e vou chamar o evento do botão localizar, clique, para que ele execute todas essas ações e carregue já inicialmente o meu DataGrid com os valores que estiverem na tabela de subcategoria. Vou também agora nas colunas do meu DataGrid modificar os parâmetros. Então, código da subcategoria
Porém, nós teremos agora mais uma coluna no nosso Data Grid View. No caso, pessoal, nós teremos mais do que duas colunas. Então, eu abri o meu SQL Server para verificar nosso banco de dados. Se eu for olhar no meu controle de estoque, na tabela de subcategoria, eu vou reparar que a mesma tem 3 colunas. Como nós estamos fazendo um select simples no nosso programa, a ordem que irá aparecer na tela seria essa: select asterisco from subcategoria. Selecionar o banco de dados que nós iremos utilizar. Então, ele iria aparecer o código da subcategoria, o nome da subcategoria e o código da categoria. Porém, pessoal, vamos adicionar aqui mais uma coluna. 2, 2, que será o código da categoria. Então, aqui eu vou colocar 50. Pronto. Então, configurei o load do meu formulário de consulta. Reparem que agora nós temos o evento Cell Double Click, que nós devemos configurar. Então, antes disso, no nosso formulário de subcategoria, vamos adicionar uma propriedade pública do tipo inteiro, denominada código, que será o código da nossa subcategoria. Apenas para manter um padrão, vamos ver com que nome nós colocamos essa variável no nosso formulário de categoria. Código. Então, colocamos o mesmo nome. Então, agora, no nosso formulário de subcategoria, selecionem o Data Grid e implementem a propriedade Cell Double Click. Onde, caso a linha selecionada seja maior ou igual a 0, eu vou armazenar o código da subcategoria e fechar a nossa tela de consulta. Com isso, pessoal, possivelmente a nossa tela de subcategoria de consulta está pronta. Então, vamos voltar para o nosso formulário de subcategoria, no botão localizar, e vamos implementá-lo agora. Então, aqui, FRM, subcategoria, perdão, FRM, consulta, subcategoria. Então, vou criar o meu formulário de consulta, vou mostrar na tela. Se o código for diferente, vou criar o DLL da subcategoria e o modelo da subcategoria. E vou chamar o carrega modelo da subcategoria e vou preencher a tela com os valores do código da subcategoria, com o nome da subcategoria
E o nosso combo box, no campo selected value, eu vou atribuir o valor contido no modelo. Com isso, automaticamente, ele irá modificar o que ele está exibindo na tela. Vou chamar o altera botões para mudar o estado dos botões. E pronto. Finalizamos a nossa consulta. Essa tela e o nosso cadastro. Essa tela de cadastro ela foi mais rápida, pois nós utilizamos a técnica milenar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos testar agora e ver se funciona. Então, em cadastro, subcategoria, abriu a nossa tela, vou inserir uma subcategoria. Então, brinquedos. Vou pôr aqui de 0 a 12. Salvar. Cadastro efetuado, código 0. Então, alguma coisa está errada aqui, pessoal. Nós precisamos verificar isso. Deveria mostrar código 1. Vamos tentar novamente. Vou selecionar aqui a categoria alimentos. Vou colocar aqui doces. Salvar. Vou clicar em localizar para ver se ele retorna alguma coisa. Então, no caso, ele está mostrando o cadastro. Foi feito realmente um cadastro. Podem reparar. E todos os dados estão sendo armazenados. Ó. Código da categoria, subcategoria e código da subcategoria. Então aqui, vamos testar a nossa consulta, ver se está funcionando. Doces, está funcionando também. Vou clicar 2 vezes. Preencheu. Vamos alterar. Doces. E outras coisas. Salvar. Vamos ver se ele alterou. Alterou. Então, a alteração está funcionando também. Vamos excluir. Está funcionando também a exclusão. Brinquedos. Vamos colocar uma outra categoria. De 10 a 20. Salvar. Então vamos verificar agora esse erro. Vamos ver o cancelar, também está funcionando. Então o erro está exatamente na mensagem. Ao inserir, nós estamos chamando o modelo.scatcode.toString. Aqui está correto. Vamos ver então o nosso DAO. DAO categoria. Em especial o nosso incluir. Reparem que ao executar o comando converter, eu estou armazenando mesmo no catcode. E na realidade era no código da subcategoria. Então, erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Perdão, pessoal, eu abri o DAO errado, eu abri o da categoria. Deixa eu não salvar, ó, não vou salvar. E vou abrir o DAO da subcategoria. Então aqui, o erro era o que eu havia comentado no categoria. Eu estou salvando no lugar errado. Então eu estava retornando o valor e colocando ele aonde? No código da categoria. É no código da subcategoria.
Então vamos testar agora. Cadastro, subcategoria, inserir, alimentos, doces. Salvar, funcionou perfeitamente. Salgados. Perfeitamente. Então, nosso cadastro de subcategoria está funcionando corretamente. Porém, pessoal, reparem que na hora de exibir a consulta, se eu fosse visualizar a minha categoria, seria interessante, além de mostrar o código da categoria, mostrar para o usuário o nome dessa categoria. Ah, eu tenho uma subcategoria de doces, mas qual é a categoria que a mesma se encontra? Então, na próxima aula, nós vamos fazer algumas alterações para modificar o retorno do nosso localizar. Quem gostou, dê um like e compartilhe. E até a nossa próxima videoaula, pessoal. Obrigado e até mais.